Eu vou ler aqui com vocês Lucas 15, do versículo 11 ao 32. É uma passagem bem conhecida de todos nós. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Só um detalhe aqui: para o judeu cuidar de porcos era algo muito humilhante, tá, gente? Era assim, a tarefa mais humilhante que você poderia fazer. E ele disse assim: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quantos de vocês conhecem esse texto aqui? Muita gente, né? É um texto bem conhecido. Eu quero compartilhar com vocês, quero falar desses 3 personagens aqui desse texto. Das atitudes do filho mais novo, quero falar da atitude do pai e da atitude do filho mais velho. E se é possível nós aprendermos alguma lição com as atitudes desses personagens. Vou começar pelo filho mais novo, Lucas 15, eu vou ler de 11 a 19.
que é mais ou menos o trecho que fala dele. Vou começar no versículo 12. O mais novo, o filho mais novo, disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. O texto não fala se houve alguma discussão, né? O texto não fala se o pai ficou ofendido, magoado, mas o texto fala que o pai prontamente repartiu os bens, entregou tudo que era de direito para ele. E muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Houve uma experiência forte na vida desse filho mais novo, que fez com que ele se lembrasse do pai dele. E se lembrasse também de como os empregados eram tratados pelo pai dele. E ele disse assim: Poxa, os empregados do meu pai têm comida de sobra. Eu aqui não posso nem comer a comida que é dada aos porcos. Ele falou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele se dá conta que ele pecou contra o céu e contra o pai. Eu acho tão interessante esse texto. Ele poderia ter dito assim: pequei contra o meu pai. Mas aqui o texto fala: pequei contra Deus, que os céus aqui é Deus, e pequei contra meu pai. E aí ele disse assim: me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E ele sabe: eu não sou digno mais de ser chamado filho. Eu errei muito com meu pai. Eu não posso mais reivindicar o direito de ser considerado filho. Mas se meu pai me tratar como empregado, a minha vida vai dar um up muito grande. Porque a vida que eu tenho é uma vida muito mais inferior ao que os empregados do meu pai têm. Mateus 23:12 foi o texto que eu escolhi para dar uma luz sobre esse trecho, essa perícope, que diz assim: todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A gente olha para o filho mais novo e parece que a vida dele se resolveu aqui, né? Assim, ele pegou a herança dele, ele desconsiderou o pai, desconsiderou a Deus, porque qual era o mandamento que Deus tem para que o filho... como é que o filho deve se relacionar com seu pai segundo Deus? Um filho deve honrar seus pais, obedecer, não é? Então ele rompeu com Deus, rompeu com o pai. E quando ele se dá conta do que ele fez, ele fala: pequei contra Deus e pequei contra meu pai. Essa atitude de autossuficiência desse filho é uma atitude muito comum dos nossos dias. Eu acho que esse texto nos ajuda a pesar as decisões que a gente toma todos os dias na vida da gente. É bem possível que a gente faça isso também.
Você decide algo na sua vida desconsiderando as pessoas que estão à sua volta, desconsiderando a vontade de Deus, e você vai viver a vida que você escolheu para você, que você entende que é a vida melhor para você. A gente vive uma cultura, muito performática. Eu preciso estar produzindo o tempo todo, Isso foi falado na aula hoje de manhã. Eu preciso estar sempre me colocando num lugar de valor o tempo todo. Eu antecipo as atitudes das pessoas, as críticas que as pessoas possam me fazer. E esse filho mais novo, ele decidiu não depender das pessoas e decidiu não depender de Deus. A vida com Jesus é uma vida de grupo. Para eu tomar uma decisão na minha vida, na relação com Jesus, eu preciso considerar o que Jesus deseja para mim, eu preciso considerar o que as pessoas desejam para mim, orar muito, E ao fazer essa consideração, ainda assim eu não estou livre de errar. A gente precisa reconhecer e aceitar que é bem possível que todos os dias a gente tome atitudes independentes de Deus. A gente precisa considerar isso. Isso não é uma vergonha para mim nem para você. Isso não é uma vergonha para mim nem para você. E a gente precisa fazer o que o filho novo fez, ele se arrependeu. Mas arrependimento parece que é uma experiência muito negativa para a gente. A gente só quer se arrepender poucas vezes na vida da gente. A gente quer decidir as coisas de maneira acertada para sempre. E se na vida com Deus, vamos supor que você tenha 50 anos de vida com Deus, você se arrependeu, desses 50 anos você se arrependeu 5 vezes, poxa, você está bem. A gente pensa isso, isso significa que eu obedeci muito mais a Deus do que desobedeci. Mas se você for estudar sobre o arrependimento, fala que arrependimento é um estilo de vida. O arrependimento é um estilo de vida, não é um momento pontual da sua vida. Arrependimento é algo que faz parte de quem vive a vida nas dependências de Jesus. Porque quando você se aproxima de Jesus por meio da leitura da palavra, Jesus revela a você a limitação de quem você é. E arrependimento é esse alinhamento à vontade de Deus todos os dias, diariamente. Arrependimento é praticamente uma vocação, você é chamado para fazer um autoexame diariamente, para ver o quanto você se afastou da vontade de Deus e o quanto você se alinhou com a vontade de Deus. Então, se você se arrependeu poucas vezes na sua vida, isso é preocupante. Você está se enganando. Você está dizendo para mim que você está considerando que você consegue fazer a vontade de Deus 90% do seu dia. Você está determinando para você que você é um bom crente. E você vai ficar muito desconfortável diante de Jesus quando Ele confrontar você com as suas limitações e com as suas fragilidades. A boa notícia é que a gente precisa se arrepender sempre, diariamente.
Porque se eu não tenho dificuldades com arrependimento, eu estou sempre voltando para a vontade de Deus. Eu estou sempre alinhado com essa vontade. Deus, já falei aqui que Deus não tem problema com o fato de você ter suas limitações e não tem problema com as suas fragilidades. Ele te ama. Ele quer você mais perto dele. Ele quer você para ele. E o arrependimento é o momento que você volta para Deus. E não só para Deus, volta para os seus relacionamentos, respeitando mais as pessoas. Porque ele disse aqui, pequei contra os céus e pequei contra meu Pai. Eu queria falar um pouco desse Pai agora. Ele fala assim, no versículo 20, ele fala, estou indo, que o filho mais novo estava ainda longe, quando o pai o avistou. E qual foi a atitude do pai? O pai falou assim, bem feito, filho ingrato, filho irresponsável. É isso que eu faria, né? Aprendeu, né? Agora vem pedir ajuda, vem pedir arrego. Isso que eu faria. Mas o que esse pai fez? Cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai nem escutou isso. O que o pai fez? Depressa, corre, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel de dedo, calçado nos seus pés. Traga um novilho gordo, melhor. Vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e agora ele voltou à vida. Isso é que essa é a atitude de Jesus quando a gente se arrepende. Quando você se dá conta que não fez a vontade de Deus, que estava vivendo fora da vontade de Deus, e se arrepende e fala assim, nossa, eu não sou mais digno de ser filho de Deus, eu vou ser o servo, eu vou ser o empregado de Deus. Deus, o que Deus faz? Ele se enche de coração, de compaixão no coração dele, e ele corre na sua direção. Você imagina Jesus correndo na sua direção, te abraçando e te beijando e te honrando? Cadê a memória de Jesus pelas faltas que a gente faz? Onde é que está essa memória? O que Deus fala lá em Isaías? Dos teus pecados não me lembro mais. E é imediato, é instantâneo. Quem é que fica se lembrando dos nossos pecados? Quem é? Que não esquece. Isso aí. Sou eu. Eu tenho lá um arquivo no meu computador dos meus pecados de quando eu estava no ventre da minha mãe, de lá até hoje. Quando você se arrepende, a atitude de Jesus é essa. Você aguenta isso? Eu não sei se eu sairia correndo. Eu ficaria tão envergonhado. Eu ficaria tão envergonhado que eu sairia correndo. Eu não conseguiria aceitar as roupas novas. Eu não conseguiria aceitar o anel do meu dedo, porque a minha justiça própria, o meu orgulho próprio não me permitiria.
Pode ser que você esteja no momento do arrependimento. E Jesus está vindo correndo para você. Você precisa abraçar Jesus. Você precisa receber tudo que Ele tem para você. A roupa nova, o calçado novo, o anel no dedo. Ele quer te amar muito. Você precisa aceitar essa comida farta que Ele está te servindo. Nós precisamos aceitar a festa que Jesus quer nos dar. Por que é que eu fico me punindo se Jesus não faz isso comigo? Sabe por que a gente se pune quando Jesus nem se lembra mais dos nossos pecados? É porque nós somos muito orgulhosos. Eu não quero depender. Eu quero merecer as vestes novas. Eu quero merecer o anel do que eu vou receber no meu dedo. Eu quero merecer os sapatos novos. Esse ainda não é, mas eu vou aparecer com um sapato novo aqui. Eu quero merecer isso tudo. Eu não aceito receber uma veste que eu não mereço. Eu não aceito receber um anel no dedo que eu não mereço. Eu não aceito receber uma comida que eu não trabalhei por ela. Parece uma atitude muito digna da gente, né? O que a gente está fazendo é o seguinte: Jesus, o seu sacrifício na cruz não me serve. Muito obrigado. O teu amor por mim não me serve. Muito obrigado. E a nossa vida fica travada, amarrada, porque o nosso orgulho nos amarra. Nos amarra. Jesus tem uma festa para você. Aceita. Aceita. Vamos falar do filho mais velho, esse filho chato? Eu sempre achei o filho mais velho chato. Falei, pô, esse cara é implicante. Cri-cri, né, esse cara, né? O filho mais velho está lá em Lucas 15, 25 a 32, o diálogo dele com o pai. Estava lá no campo trabalhando, dando duro. O filho mais velho estava fazendo por merecer. Fazendo por merecer. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Achou estranho. Eu não estou participando desse negócio? Eu trabalhei e trabalho todos os dias. Duro. Dou duro. E ninguém me convida para essa festa? Ninguém me avisa que vai ter uma festa nessa casa? Então ele chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo aí? E o servo respondeu, talvez contagiado pela alegria desse pai: o seu irmão voltou. Seu irmão voltou. E o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Imagina o que o irmão mais velho sentiu. Tá de brincadeira comigo, meu pai. Só pode estar de brincadeira comigo. O filho mais velho se encheu de ira, falou: não entro nessa situação, não vou entrar nessa festa. Que falta de respeito. Isso aqui eu que estou acrescentando, não está aqui no texto não. Mas o pai saiu. O pai,
Esse mesmo pai que aceitou o filho mais novo, com o coração cheio de compaixão, olhou para o filho mais velho, percebeu o drama do filho mais velho e com o coração cheio de compaixão, se aproximou do filho mais velho e insistiu com ele. Pai é uma figura de autoridade, né? Não tinha nem que insistir, dizer, entra, e assunto encerrado. Ainda mais naquela época. Você sabe que Jesus insiste com a gente? Eu tenho até vergonha de pensar nisso. Jesus insistindo, deixa eu te amar. Deixa eu cuidar de você, Carlos. Carlos, deixa eu preparar essa festa para você. Carlos, deixa eu te dar esse anel. Ah, não quero, Senhor. Não vou entrar nessa festa não, Senhor. Não, entra, Carlos. Jesus insiste com a gente. Jesus ama a gente. É uma autoridade diferente, que a gente não sabe lidar com ela. É uma autoridade que confere a você valor. A gente está muito acostumado com autoridades que retiram o valor da gente. Mas a autoridade de Jesus confere valor a você. E ele respondeu ao seu pai: olha, para de me insistir comigo. Espera aí, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens. Nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse filho, ele nem fala irmão, né? Não é irmão dele. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Aí, no versículo 31, o pai diz assim: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão... Aí o pai volta e diz: este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu escolhi um texto aqui que está lá em Hebreus 4, 14, 16, que ilustra muito bem. O filho mais velho não sabia quem ele era para o pai. Eu quero fazer um recorte aqui nisso, na ignorância do filho mais velho em relação ao amor do pai, que o pai tinha por ele. Ele não sabia. Eu fico imaginando por que esse filho nunca pediu a esse pai um cabrito para assar lá com os amigos, ou pediu um novilho. Ele nunca pediu. Parece que ele achava que tinha que merecer. Ele tinha que trabalhar exaustivamente para poder merecer o cabrito, merecer o boi, né? Era um filho que tudo para ele precisava merecer muito pelo trabalho. E quando o irmão mais novo, que além de não trabalhar, ainda gasta, joga fora, fruto do trabalho dele também, porque ele colaborou, e o pai dá tudo. E o pai está falando: peraí, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você não sabia disso? Você poderia ter pedido todos os novelhos. Você poderia ter pedido todos os cabritos. Você sabe quem você é para Deus? Se você sabe, você é um pidão.
Se você sabe quem você é para Deus, você é um pidão, tem que ser um pidão. Você pede tudo para Ele. Uma pidona, um pidão. Depois eu vou verificar se essas palavras existem, se eu não acabei de inventar. Mas assim, quem é servo e serva pede muito para Jesus. Sabe por quê? Tem um livro chamado Maravilhosa Graça, Filipe Yancey. E tem uma historinha lá de uma pessoa que estava doente e recebeu uma visita. E essa visita trouxe alimento, trouxe comida. E a pessoa doente estava tão constrangida com a visita, ela não conseguia receber todos aqueles cuidados, né? E a história basicamente é que assim, essa pessoa não pedia nada para Deus, porque ela achava que não merecia. E Deus, na história, fala assim que Deus se sente muito honrado quando você depende dele. Ele fica muito feliz com você quando você pede tudo para Ele. Quando eu dependo de Deus, eu honro a Deus. Quando eu me arrependo das minhas atitudes erradas, eu honro a Deus. Eu amo a Deus. Ele fica muito feliz. E ele usa assim, a pessoa que foi visitar saiu tão frustrada porque não conseguiu entregar a comida que tinha preparado com tanto carinho, não conseguiu ficar muito tempo porque a pessoa não se sentiu bem. A pessoa que foi cuidar, que foi proporcionar amor, saiu frustrada. Ele fala, com Deus é a mesma coisa. Né? E Deus insiste com a gente. Deus não deveria insistir com a gente. Mas Deus é tão maravilhoso. Nós é que temos que insistir com Ele. Eu penso que às vezes Deus fica muito frustrado, porque Ele quer amar tanta gente, quer cuidar tanto da gente e a gente não deixa. Hebreus 4, 14, 16 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, né? A confiança que temos nele. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Isso é maravilhoso. A gente às vezes não se dá conta do valor da humanidade de Jesus. Porque Jesus é um ser humano, como eu, como você, eu descanso meu coração. Ele entende o que eu estou sentindo. Ele vai entender minha semana difícil. Ele vai entender minha angústia, porque ele se angustiou. Jesus chorou e suou sangue. Eu ouvi um médico falando sobre isso. Isso existe. A pessoa pode suar sangue. Para ela fazer isso, tem que estar no nível de estresse top do top. No nível de estresse, Jesus esteve no nível de estresse top do top. Ele entende o que a gente está passando. Então eu posso receber, porque não é um Deus estranho, não é um Deus que não compreende a minha humanidade, mas é um Deus que tem a humanidade, que se fez humano também. E ele fala mais, ele fala assim, assim sendo, por conta disso, nós devemos nos aproximar dele com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça, que nos ajude no momento de necessidade. Mas isso precisa ser diário. Sabe um dia que você mandou bem? Você fala assim, chega para Jesus. Jesus, acho que eu mandei bem hoje. Se eu não mandei bem, fala comigo.
Fala comigo onde que eu não mandei bem. Eu não quero me enganar, Senhor. A gente acerta sempre e erra sempre. Eu sempre consigo me alinhar um pouco mais à vontade de Deus e me desalinho em outras áreas da minha vida à vontade de Deus. E arrependimento é isso. É um estilo de vida. Você sempre está ali sendo confrontado por Deus. O filho mais velho não sabia o quanto ele era amado pelo pai dele. Não sabia. O filho mais velho achava que tinha que trabalhar muito para receber um boi, um cabrito, para merecer as vestes. O filho mais velho achava que tinha que trabalhar muito para merecer as vestes que ele usava, os sapatos novos que ele usava. E nós aqui achamos que precisamos acertar muito com Deus para merecer o amor dele. A boa notícia é que você não vai acertar muito com Deus. Você vai acertar, mas top do top não. E você vai errar muito. Não estou dizendo que você vai errar top do top, eu acho que você vai errar e vai acertar. Mas Deus vai te dar o que você deseja mesmo assim. Tá? Porque Deus te ama. Ah, mas por que Ele vai me dar, Carlos? Eu não sei, eu já parei de querer saber também, eu quero usufruir agora de tudo que Deus tem para mim. Não vou mais ficar pensando, isso é maluquice. Se Deus tem, eu quero. Ah, mas por quê? Eu não sei, ele decidiu assim, eu vou desrespeitar Ele? Vou discutir, vou argumentar com Deus, vai que eu convenço Ele a não me dar nada, a retirar tudo que Ele me deu, né? A gente acha que pode convencer Deus até, né? É porque a gente não é fácil, não. Eu quero dizer para você que você tem um Deus, que você tem Jesus, que você pode se aproximar com muita confiança e segurança e receber todas as misericórdias que Ele tem para você e todos os cuidados que Ele tem nos piores momentos da sua vida e nos melhores momentos da sua vida. Amém? Vamos orar? Fecha seus olhos. Eu vou pedir para a banda vir aqui para frente. Eu vou orar e a gente depois vai ministrar a ceia. Pai amado, eu quero, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo sempre venha correndo na nossa direção. Senhor, vem correndo sempre, com Teu coração sempre cheio de compaixão. Nos abraça, nos beija. Senhor, nos ajuda a receber essa veste nova, esse anel maravilhoso, esse sapato maravilhoso. Nos ajuda, nos ensina a recebermos isso na nossa vida, Pai. Senhor, eu não quero que o Senhor fique insistindo comigo para me amar. Eu quero o Teu amor de primeira. Eu quero receber o Teu amor de primeira, a Tua honra de primeira, o Teu cuidado de primeira. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, guarda os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu não sei o que eles estão vivendo na vida deles. O Senhor sabe. Mas, Senhor, corre na direção deles. Corre na direção deles com teu coração cheio de compaixão. Corre na direção deles. Abraça eles. Beija eles. Dá veste nova para eles. Coloca o anel nos seus dedos. Dá um sapato novo para todo mundo. Senhor, leva eles para a festa que o Senhor tem para eles. Leva eles para a festa, em nome de Jesus. Amém.